Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu estarei fazendo menção do tema do congresso, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Ao mesmo tempo, nós saímos lendo o versículo 16 e 17, tá? Ao mesmo tempo, você consegue manusear duas partes das Escrituras, tenho certeza. Deixe um dedinho marcando aí Apocalipse, capítulo de número 3, tá? Depois eu falo o versículo. Então, tentem fazer essa manobra aí. Enquanto vocês estão abrindo os dois textos que eu disse, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui nessa manhã. Membros da Almaduc, membros da igreja em geral, todos os adolescentes, os pastores, membresia e visitantes da igreja. Quero louvar a Deus pela vida dos líderes da Almaduc, todos eles. Aos líderes da minha igreja, eu vou evitar citar nomes para ganharmos tempo, mas onde quer que a gente pregue, a gente fala que a gratidão é a memória do coração, então é importante fazermos menção. Deus abençoe a liderança em geral pela confiança, e estou muito feliz. É diferente, né? A gente prega muito em vários lugares, né, Elias? Mas pregar na nossa casa é diferente, né? Quero agradecer a Deus pela rede de intercessores que o Senhor nos deu, vários amigos queridos, alguns que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a vocês, que nos enviaram mensagem, estaremos orando por você. Temos certeza que Deus continuará operando sinais e maravilhas. Ontem foi maravilhoso, né? Que mensagem, que adoração, que culto, e nós temos certeza que não será diferente ao longo dessa festividade. Eu quero louvar a Deus pela vida de meu sogro e minha sogra, que estão em algum lugar por aí também. Eu tenho que fazer minha moral, logicamente, né? Não sou besta, tá? Em algum lugar por aí. Faça assim, sogro e sogra. Deixa eu ver que ele... estão ali, ó, bem ali. Deus abençoe a vocês, diretamente de Goiás, Pires do Rio, Goiás. Deus abençoe a vocês, minha esposa, meus filhos, obrigado. Apocalipse, capítulo 3, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Abra em Apocalipse, capítulo 3, apenas o verso de número 11. Apocalipse 3, verso de número 11. Eis que em breve venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou repetir, tá bom? Eu gosto, a gente que é professor acostumou com isso, não é? Dizem que a repetição, uma Lourdinha, é a mãe da aprendizagem, tá? Eis que venho sem demora. Não, eu vou pedir para repetir isso mesmo, vocês adivinharam, viu? Eu ia pedir isso mesmo. Eu vou contar até 3, vocês repitam comigo, amém? 1, 2, 3. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu não sou de fazer isso não, mas a gente fica empolgado em uma Almaduc, né? Vira para o irmão do seu lado e fala assim, ó, guarda o que tens para que você não perca a sua coroa, vai. Isso, desse jeito. Glória a Deus. Eu vou orar com vocês. Ore comigo, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na tua presença mais uma vez. Senhor, nós viemos com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, mas estamos aqui pedindo que mais uma vez o Senhor fale com a tua igreja. Usa-nos em tua misericórdia, como o Senhor tem feito,
para ser instrumento teu. Ninguém aqui veio para ver homem falar, ninguém aqui veio para ver sabedoria humana. Estamos aqui, Senhor, porque queremos ser edificados pelos teus louvores, pelos teus ensinamentos. Usa-nos mais uma vez, prepara o nosso coração para receber a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Podeis tomar vossos assentos. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem e hoje, algo me chamou bastante a atenção, pelo tema das duas mensagens. Aliás, o tema da mensagem de ontem e o tema do congresso. Porque são dois temas difíceis de inovar. É difícil você inovar e nem é necessário inovar quando pregamos primeiro sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a mensagem que sacode o nosso coração, que nos faz voltarmos e entendermos o que Deus tem para nós. Por outro lado, pregar sobre o arrebatamento da igreja não é necessariamente um dos assuntos mais populares em congressos, e também arrisco a dizer que não é, para muitos pregadores, uma das suas mensagens favoritas, aquelas que o mantém na zona de conforto, digamos assim. Isso porque o arrebatamento está intimamente ligado com a palavra Apocalipse. Se você tiver a curiosidade de fazer uma pesquisa em qualquer dicionário físico ou online e pesquisar a palavra Apocalipse, você vai ver que, apesar do termo significar simplesmente revelação, no dicionário ele tem uma outra conotação. Ao ler o dicionário, você vai perceber que Apocalipse é associado com escuridão, obscuridade. Um deles chegou a dizer que Apocalipse se refere a fatos aterrorizantes. De certa maneira, isso é verdade, porque uma das tendências do homem, uma das tendências da humanidade, da psique humana, é de associar uma palavra ao sentimento que ela o inspira. Portanto, para muitas pessoas, Apocalipse, arrebatamento, significa medo, temor, porque as palavras contidas nesta revelação do apóstolo João confronta diretamente o seu estilo de vida, confronta diretamente a sua forma de agir, a sua conduta, a sua postura no dia a dia. Ler os castigos, ler os juízos, ler senão os sinais que precedem aquilo que nós chamamos de fim dos tempos, os momentos escatológicos, causa desconforto realmente em quem não é fiel a Deus. Por quê? Porque você está olhando, de certa maneira, para uma pena que aquele que não serve a Deus irá cumprir. E é por essa razão que, para aqueles que não andam segundo o conselho de Deus, Apocalipse é uma palavra que inspira medo. Por outro lado, existe um grupo de pessoas, existe um ajuntamento de seres humanos que tem uma visão totalmente diferente sobre este termo Apocalipse. E por que isso? Porque tudo aquilo que está registrado, não apenas no livro da Revelação, o último livro da Bíblia, mas está registrado em pelo menos 2.500 passagens da Bíblia, porque, curiosamente, a Bíblia fala muito mais sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda de Cristo. Nós encontramos muito mais temas bíblicos, mais versículos, falando sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, do que propriamente sobre a encarnação de Jesus aqui na terra. E quando nós olhamos para esse momento, você percebe que todos os sinais que precederão o fim dos tempos são inaugurados com um grande evento. Um evento que pode ser encarado de pelo menos 2 pontos de vista. Este evento é chamado de arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento, ou o fenômeno arrebatamento, ele pode ser caracterizado por pelo menos 2 verbos.
Alguém virá e alguém irá nesse momento. Vou repetir para você. O arrebatamento, ele é caracterizado por pelo menos 2 verbos. Que verbos são esses? Alguém virá e alguém irá. E é fácil enxergar isso. A primeira palavra que usamos para arrebatamento é harpazô. E a palavra harpazô significa raptados, arrebatados, levados de uma só vez. Isso por quê? Porque quem irá será a igreja vitoriosa. Quem irá será um povo separado, santo, com uma conduta diferente de todas as outras. Ao mesmo tempo, existe uma outra palavra que a Bíblia conota no livro de Apocalipse e em Mateus capítulo 24, que é a palavra parousia, que significa vinda. Alguém virá. E quem é que virá? A Bíblia deixa claro que Cristo virá para buscar a sua igreja. Portanto, todos os sinais, tudo aquilo que marca o começo do fim dos tempos, é caracterizado, é estigmatizado pela igreja que irá e por Cristo que virá no encontro maravilhoso sobre as nuvens. Evidentemente que quando falamos encontro sobre as nuvens, nós estamos usando uma figura metafórica. É o encontro que se dará no universo, em algum lugar, mas ele virá nos buscar. E é por isso que quando olhamos para esta passagem, o crente verdadeiro ressignifica a palavra Apocalipse. Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui. Para o crente verdadeiro, o terror que a palavra Apocalipse implanta no mundo é substituído pela palavra esperança. Para o crente que está firme em Deus, a palavra medo que o mundo coloca para o arrebatamento é substituído pela palavra expectativa. E se o mundo se esforça a todo custo para evitar este momento, a igreja anseia ardentemente, dia após dia, o retorno do mestre amado. É por isso que a palavra que caracteriza o nosso clamor, a palavra que caracteriza o nosso dia a dia e que é muito conhecida de vocês, é a palavra Maranata. Enquanto o mundo está dizendo, tomara que essa promessa que os cristãos aguardam não se realizem, tomara que isso que eles digam sejam frutos de história de carochinha, seja conversa para, entre aspas, boi dormir, a igreja milita sobre a terra dia após dia, dizendo, Senhor, Maranata, Maranata, ora vem. A palavra ora vem quer dizer, vem logo, vem breve, antecipa a tua volta, Senhor Jesus. É isso que nós precisamos ter de forma muito clara, para podermos pensar no tema dessa festividade. Porque falar sobre arrebatamento significa que em algum momento, pastor Leandro, nós seremos tirados do nosso eixo de equilíbrio. Em algum momento nós seremos confrontados com a nossa realidade. Ninguém é capaz de ler Daniel, ninguém é capaz de ler as cartas paulinas, principalmente 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ninguém é capaz de ler Apocalipse ou sessões do Evangelho sem que em algum momento você se perceba em um cenário de questionamento e você diga, será que realmente eu estou pronto? Será que eu estou preparado para este grande momento? E ao pensar sobre isso, eu comecei a me lembrar que em Mateus capítulo 25, numa sessão do Evangelho que nós chamamos de o pequeno Apocalipse, Jesus está dando para os seus discípulos alguns vislumbres,
algumas ideias daquilo que aconteceria, aquilo que sucederia nos momentos que precederiam a volta de Cristo. E dizendo para os seus discípulos, ele alerta sobre o prazo, porque logo após o Senhor apresentar dizendo: e vereis sinais no céu, vereis sinais na terra, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Você vai perceber que os discípulos, aterrorizados, questionam a Jesus dizendo: mestre, quando é que isso irá acontecer? Quando é que o Senhor irá vir para buscar-nos e começar o fim dos tempos? A resposta de Deus é dada em duas etapas. Na primeira etapa, Jesus diz assim: nem eu, nem ninguém, os anjos do céu, sabem a hora em que o Filho do Homem irá buscar a sua noiva. Em outra passagem, no versículo 13 de Mateus 25, Jesus emite um alerta, dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem virá. Você pode se questionar dizendo: por que é que Jesus não traçou a linha temporal, pastor Eurípides, dizendo o momento em que ele viria? Por que é que Jesus não traçou uma linha dizendo: a partir deste momento fiquem alertas, porque eu estarei retornando? Eu acredito que você vai concordar comigo que seria extremamente perigoso se eu e você soubéssemos a hora em que o harpazô, o rapto, o arrebatamento da igreja aconteceria. Isso por quê? Porque nós temos um costume, uma mania que chama-se procrastinação. Quantos homens e quantas mulheres não vivem o flagelo da procrastinação? O que é isso? Quando eu sei que existe um prazo, quando eu sei que existe um tempo, a minha tendência é postergar, a minha tendência é adiar, fazer aquilo que eu poderia fazer agora. Ou seja, existe uma conduta, existe um estilo de vida para aqueles que serão levados ao céu. Nós vamos falar sobre isso hoje. E se eu soubesse, se eu tivesse em minha mente a data e a hora em que Cristo voltaria, facilmente eu cairia na tentação de dizer: eu não vou ser santo agora, porque ele vai voltar só daqui a alguns anos. Eu vou viver da forma como eu quiser, porque no dia tal, na hora tal, o mestre virá. Nós com certeza não nos preocuparíamos em pregar a palavra. Nós com certeza, e quando eu falo nós, me refiro à humanidade, à cristandade como um todo, diríamos: para quê? Qual é o motivo de eu me preparar? Qual é o motivo de eu me posicionar agora para o momento do arrebatamento? Não tem sentido. A única coisa, orquestra, que limitaria o homem, o único fato que amedrontaria o homem seria a morte, porque ele saberia que após a morte ele teria uma dívida a ser paga por Deus. E se hoje já existe muitas pessoas achando que nunca morrerão e vivendo de acordo com suas concupiscências, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, imagina se nós soubéssemos a hora em que Cristo voltaria. Milhares, milhões e bilhões de pessoas a mais perderiam a sua vida. Portanto, trocando em miúdos, Jesus está deixando claro que nós não devemos saber a data, porque a ignorância quanto o prazo nos implica uma eterna vigilância, algo continuamente professado por Jesus. Vou repetir para você: o fato de que eu e você não sabemos a hora em que Cristo vai voltar, significa que pagamos um preço. E que preço é esse, irmão de Israel? O preço da vigilância. É por isso que Mateus 25:13, o primeiro verbo que inaugura a sessão é vigiai. Se o sentinela, Márcio, soubesse a hora que o ladrão viria, se o guarda, se o militar soubesse a hora em que o exército inimigo o atacaria, ele não deixaria a arma cair, ele não deixaria a sua postura de vigilância, pois é exatamente
exatamente isso que Jesus diz para a igreja do atual século e dos séculos dos séculos. Ele diz: não baixem a guarda, não baixem a guarda, não deixe a sua arma para baixo, não deixem de vigiar, vigiem, porque pode ser que Jezrael nem termine esta mensagem, pode ser que este congresso não chegue ao final aqui na terra, pode ser que aconteça hoje, amanhã, daqui 100 anos, não interessa. O preço da vigilância está posto para nós. Portanto, para começo de conversa, para começo de mensagem, eu tenho autoridade do céu para dizer para vocês, nesta manhã, no congresso da Almaduc, quer vocês que estejam aqui presencialmente, quer você que esteja me acompanhando pela internet, vigiai, porque o mestre está às portas. Vigiai, porque o arrebatamento se aproxima. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu poderia fazer uma triagem e citar várias características da Bíblia, várias características da igreja. Uma das partes mais difíceis de uma mensagem, e quem é aluno meu aqui no curso de homilética sabe que eu sempre digo isso, é a hora de dar um título à mensagem, um tema para esta mensagem. Eu sempre digo que é a parte mais difícil. E depois de meditar sobre aquilo que o Senhor havia colocado em meu coração, eu fiquei pensando como é que eu chamaria este esboço. Eu inclusive não tenho o costume de anunciar temas quando vou ministrar a palavra de Deus. Porém o Senhor me inquietou ainda nesta manhã para dar um tema a esta mensagem. Eu poderia escolher 5, eu poderia escolher 10, 2 características da igreja do arrebatamento. Porém eu separei 3 características, e eu gosto demais do número 3, porque o número 3 significa equilíbrio. Isso não é numerologia, isso é física pura. Você já viu mesa de 4 pernas mancando? Eu já vi demais, tem muita. Você já viu mesa com 4 pernas mancando, mas você nunca viu uma mesa de 3 pés mancar. Não manca, porque o tripé mantém o máximo de equilíbrio possível. Pois bem, pensando nisso de forma alegórica, eu separei para meditar com vocês aqui o Almaduc, Igreja do Senhor Jesus, sobre 3 características fundamentais da igreja do arrebatamento. Repito, eu poderia dizer 5, 10, 20, 25 características, mas o meu coração ardeu para 3, e eu vou dizer para vocês em ordem aqui algumas delas. Veja, eu li para vocês 2 passagens distintas da Bíblia Sagrada. Preste atenção, não perca a sua atenção para você acompanhar o meu raciocínio. A primeira parte, que inclusive abriga o tema deste congresso, é 1 Tessalonicenses, é a igreja que está em Tessalônica. E a segunda parte é um alerta de João, através de Jesus, através de João, para a igreja de Filadélfia, que muitos dizem que é a igreja que tipifica a igreja do arrebatamento. São 2 cidades totalmente distintas, são 2 épocas totalmente diferentes. E por que é que eu quis ler justamente estas 2 passagens? Porque a primeira coisa que marca a igreja de Tessalônica, quando você estuda o contexto da história de Paulo, e você estuda o contexto da história da igreja de Filadélfia, é que essas 2 igrejas eram igrejas perseguidas. Vou repetir para você: tanto Tessalônica quanto a igreja em Filadélfia tinham como principal característica serem igrejas
perseguidas. Olhe bem, para você ter uma noção, Atos dos Apóstolos diz-nos que certa vez Paulo começou a pregar em Tessalônica, acompanhado de seu fiel amigo Silas. A passagem é muito conhecida de alguns de vocês aqui. Tessalônica era marcada por ser uma igreja, ou melhor, por ser uma cidade que tinha péssima fama. Primeiro, porque era uma cidade totalmente idólatra. Em Tessalônica havia pelo menos 175 templos ofertados aos deuses romanos, além de outros templos menores. Haviam sinagogas. Não bastasse isso, em Tessalônica cultivava-se o sexo sacerdotal, ou seja, era uma cidade que vivia em orgia. Os médicos em Tessalônica diziam assim: não reprima os seus instintos, faz mal para a saúde. Quem morava em Tessalônica era instigado, era impulsionado a ter uma vida de orgia, a ter uma vida devassa. Quem morava em Tessalônica era instigado a dar liberdade aos seus desejos, a viver uma conduta desenfreada. Por outro lado, Filadélfia não estava em uma situação melhor. Primeiro, porque era uma cidade instável geologicamente falando. A arqueologia diz que Filadélfia era chamada de a cidade dos terremotos, devido aos eventos constantes que haviam naquele lugar. Por outro lado, era uma cidade que, apesar disso, florescia em economia, florescia em dinheiro, e para lá migrou muitas pessoas, principalmente judeus. É isso mesmo, judeus legalistas que seguiam a lei ao pé da letra. E se tinha uma coisa, presta atenção aqui em mim, se tinha uma coisa que marcava o judeu daquela época, era a raiva do cristão. O judeu legalista espumava de raiva da cristandade, porque nas sinagogas, nos templos judaicos, era o ensinado que quem se convertia, quem aceitava a Jesus, quem seguia o caminho dos céus, estava desprezando Moisés, estava desprezando a lei, a Torá, o Antigo Testamento. Era um factoide, era uma história de carochinha, mas era isso que inspirava, e as pessoas ficavam eivadas de raiva, as pessoas ficavam eivadas de fúria. Atos dos Apóstolos diz que Paulo e Silas, logo após operarem um grande milagre, foram apedrejados, foram açoitados, lançados em cadeia. O texto diz que depois que Paulo pregou 3 sábados seguidos na igreja em Tessalônica, ele teve que fugir para Bereia, perseguido pelos judeus que estavam ali em volta. Já em Filadélfia, a história não era diferente. Se você ler alguns versículos antes do que eu li aqui, você vai ver que o próprio Jesus se refere à sinagoga que havia naquela cidade por um apelido não muito agradável. Jesus diz assim: João, diga para eles que eu sei que na cidade em que eles estão tem uma sinagoga, que é a sinagoga de Satanás. Preste bem atenção, olhe só, nos dois contextos, qual é o cenário da igreja que nós temos? É uma igreja acomodada? Não. É uma igreja aplaudida? Também não. É uma igreja ovacionada? Não. É uma igreja reconhecida pelas autoridades? Também não. O cenário, tanto em Tessalônica quanto em Filadélfia, era o cenário de uma igreja que incomodava. Vou repetir para você: o cenário era de uma igreja que incomodava. Não era uma igreja que se estabeleceu em conluio com o mundo, não era uma igreja que se estabeleceu em pé de igualdade com o mundo, era uma igreja que fez uma linha de separação. Sabe por que ela incomodava? Não é porque dava calote, comprava e não pagava. A igreja em Filadélfia incomodava.
A igreja em Tessalônica incomodava, não é porque se comportavam de forma devassa, eram traidores, eram ladrões, eram sectários. Não, você vai ler aqui na Bíblia Sagrada que essas duas igrejas eram perseguidas porque tinham uma vida de santidade. As igrejas eram perseguidas porque tinham uma vida separada. E se tem uma coisa que incomoda o mundo, jovens, é santidade. Santidade incomoda, santidade chacoalha, santidade arranca do lugar, santidade tira do eixo. Por quê? Porque quando o mundo olha para quem é santo, quando o mundo olha para quem tem uma vida de santidade, você se comporta como um espelho que mostra para eles a feiura do pecado, a degradação de uma vida sem Deus, que mostra para eles como é triste um homem e uma mulher que não tem uma conduta. Então a igreja de Filadélfia e a igreja de Tessalônica eram perseguidas. Por quê? Porque a sua santidade incomodava. Isso não é novidade de forma alguma. Deixe-me refrescar a sua memória. Em Mateus capítulo 5, Jesus está dando um dos seus sermões mais conhecidos, o sermão da bem-aventurança, e ele começa a dizer: vão perseguir vocês, vão ir atrás de vocês, vão querer matar vocês. Por quê? Porque vocês são luz do mundo, pastor Eurípides. Vocês são sal da terra, e luz e sal incomoda quem tem pecado. Luz e sal incomoda quem está em escuridão. Ei, uma Duque, se alguém olhou para você e disse: tu é doido, tá indo no domingo de manhã para a igreja, você é maluco, vai passar o carnaval adorando, você perdeu o juízo, vai ir para a igreja nos dias de feriado, você não bebe, não se preocupe, pode ficar tranquilo, você está incomodando, porque a sua vida é espelho, a sua vida é espelho que mostra para o mundo o seu cenário. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute, Mateus capítulo 5, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês são sal da terra, com que há de se salgar esta terra? A pergunta é interessante, a pergunta é muito interessante, porque diz: vocês são sal da terra, se vocês perderem este gosto, com que é que nós iremos salgar este mundo? Se não fizerem isto, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Na sequência ele diz: vós sois a luz do mundo, Nesta passagem ele faz uma alegoria com dois instrumentos. Todos nós sabemos, já foi muito ensinado isso, que o sal é usado para cortar putrefação. Imagine comigo, estamos falando de uma época em que não havia geladeira. O sistema de conservação era extremamente rudimentar, principalmente daquilo que se referia à carne. Então o que é que os antigos faziam? Aliás, costume muito comum até pouco tempo atrás: salgavam a carne, jogavam sal sobre a carne. Por quê? Porque a carne corta o estado de putrefação e ajuda a conservar. Luz, estamos falando de uma época em que não havia energia elétrica, não havia eletricidade. Esta bênção que hoje recebemos aqui não era conhecida nos tempos de Cristo. E à noite a escuridão imperava sobre a terra. À noite a escuridão abatia sobre as cidades, e junto com a escuridão vinha o medo. Medo que? Das feras,
dos homens maus, de quem não tinha medo de fazer o mal, da serpente, dos escorpiões, daquilo que era peçonhento. Portanto, luz significava afugentar o medo, luz significava proteção, luz significava guardar. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês estão na terra para proteger e ao mesmo tempo para preservar aqueles que caminham aqui em santidade. Aí ele começa a fazer uma segunda analogia, e ele fala assim: você é luz? É. Você é sal? Sim. Pois bem, não se pode esconder o gosto do sal na comida, não se pode esconder a luz. E há uma comparação interessante aqui, pastor Alisson, porque ele diz assim: da mesma forma como uma cidade construída sobre uma montanha, sobre uma penha, da mesma maneira como uma lamparina que você coloca debaixo da cama, não se pode esconder o seu brilho, não se pode esconder o seu caráter, não se pode esconder quem você é. Diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus está dizendo aqui sobre continuidade. Olhe para mim, Deus está falando aqui sobre continuidade. A luz, mesmo que você coloque debaixo da cama, ela vai continuar a emitir o seu brilho. Se alguém entrar no quarto, vai perceber o brilho dela por baixo da porta. Se você constrói uma cidade em cima de um monte, em cima de um outeiro, quem quer que se aproxime, mesmo em dias chuvosos, vai ver aquela cidade construída sobre aquela montanha. Deus está dizendo assim: vida de santidade não tem hora marcada, vida de santidade não tem momento adequado. A igreja que vai subir para o céu não decide: olha, eu vou ser santo no congresso da Almaduque, eu vou ser pentecostal no congresso das irmãs. Não, crente que vai ser arrebatado não diz: no carnaval eu vou para o congresso, mas na quinta-feira, quando eu voltar para o trabalho, para a universidade, para a minha casa, eu vou voltar a fazer as mesmas coisas erradas. Não, quem vai subir para o céu? A igreja arrebatada, a igreja a igreja tem vida de santidade constante. Por quê? Porque aquele que adoramos é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. E só quem vai subir vai. Faz barulho aqui nessa manhã. Só quem vai subir. E vai cheio andará subir andarás. Andaranda sobe andará sobe andarás. Andará sobe andarás sobias. Há uma presença do Senhor aqui nesta manhã. Eu, enquanto preparava essa mensagem, meu coração ardia. Não é fácil escrever, não é fácil ler, não é fácil preparar, mas Deus dizia: vai, prega, porque o tema não foi escolhido aleatoriamente, o tema não foi sorteado, foi eu que decidi, foi eu que defini. A minha igreja precisa entender que é necessário pregar. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. 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 Meu Deus. Ereganda sob andarabás. Andarabás, Senhor, me ajuda. Eu preciso transmitir essa palavra para a tua igreja.
Oh, aleluia! Escute, a primeira característica que eu acabei de citar é que a igreja que vai ser arrebatada tem uma santidade que incomoda, tem uma santidade que tira do eixo. É muito conhecida a frase de Charles Spurgeon, que diz que a igreja não está em perigo quando é perseguida. Pelo contrário, a igreja está em perigo quando ela é aplaudida pelo mundo. É mais do que suficiente saber disso. Nós não procuramos holofotes, Guilherme. Nós não procuramos aplausos. Nós não procuramos reconhecimento do mundo. Nós não procuramos reconhecimento da mídia mainstream. Não. Nós não estamos preocupados com a opinião de UOL, Folha de São Paulo, Globo, Jovem Pan, CNN, não. Nós não estamos preocupados com o que político A, político B vai dizer da igreja. A nossa preocupação é como é que aquele que é soberano sobre todos olha nesta manhã para o Maduque, olha esta manhã para esta igreja e diz: a minha opinião é essa, é isso que me preocupa, é isso que me desperta, é isso que me faz vir aqui dizer como profeta: preparai-vos para o arrebatamento. Eu vou continuar. Há uma interessante intersecção aqui, porque se você mais uma vez olhar para a igreja em Tessalônica e para a igreja em Filadélfia, existe um verbo que é usado para as duas. Tessalonicenses 1 e 2, primeira Tessalonicenses e segunda, é uma carta marcada por ser quase que um preâmbulo de Apocalipse. Paulo escreve como se estivesse escrevendo a abertura do livro das Revelações. Filadélfia já é a palavra para a igreja do arrebatamento. E existe um termo que é usado por João e um termo que é usado por Paulo, que me chama muito a atenção. Que termo é esse? O verbo guardar. O verbo guardar. Quando você vê Paulo escrevendo para a igreja em Tessalônica, Paulo identifica Tessalônica como uma igreja que vivia um cristianismo autêntico e que recebia, ou seja, guardava a palavra com alegria. Por outro lado, João se refere a Filadélfia como uma igreja pequena. Ele usa até a expressão uma igreja de pouca força, mas que guardou a palavra. Nos dois casos, é evidente a importância do verbo guardar. E mais, nos dois, a palavra guardar é guardar o quê? Guardar a palavra de Deus. A palavra aqui se refere evidentemente às escrituras sagradas. A palavra aqui evidentemente se refere à leitura e estudo devocional da Bíblia. É impossível falar de uma igreja que vai ser arrebatada se não falarmos de uma igreja que se alimenta da palavra de Deus. É impossível falarmos de uma igreja que vai morar no céu se não falarmos de uma igreja dedicada em meditar nesta palavra, que é a palavra santa. Agora, o que me chama a atenção é porque há um costume de nós separarmos a expressão palavra da expressão Espírito Santo. Deixe-me lembrar uma coisa para você. Se eu perguntar para qualquer um aqui, você vai concordar comigo que o Espírito Santo e Jesus são Deus. Duas pessoas em um só ser. O Espírito Santo e Jesus são Deus. E aí você pergunta, o que é que isso tem a ver? Se há uma coisa que a Bíblia me ensina sobre a palavra de Deus, é que essa palavra, ela é viva. Hebreus capítulo
capítulo de número 4, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é, primeiro, viva, e segundo, ela é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Na Bíblia Sagrada, especificamente no Novo Testamento, quando falamos em vida, em algo que tem vida, nós estamos atribuindo essa ação ao Espírito Santo de Deus. Repito para você, no Novo Testamento, de forma mais genuína, quando falamos que algo tem vida, nós estamos falando sobre a atribuição ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele dá vida, ele é criador. Gênesis, o livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus soprava sobre as águas. Ou seja, lá no Gênesis, na criação, nós já vemos a atuação do Espírito Santo de Deus dando vida. Então, quando o autor desconhecido escreve aos Hebreus dizendo que a palavra provoca vida, ou ela é viva, ele está dizendo que a palavra é cheia do Espírito Santo. Há uma ligação direta entre isso e o próprio Deus. No Evangelho de João, quando fala sobre Jesus, diz que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. A palavra verbo, em algumas Bíblias, é traduzida como palavra. O que isso quer dizer? Que Jesus era a própria palavra encarnada. Em outro sentido, há uma ligação direta em Jesus e o Espírito Santo. Igreja que vai morar no céu é uma igreja que experimenta o derramar do Espírito Santo, mas esse derramar tem que vir à luz da palavra de Deus. Olhe para mim, preste atenção, vou repetir. Alguns aqui se distraíram. A palavra diz que todo genuíno avivamento é motivado pelo estudo da palavra. Igreja que vai morar no céu é uma igreja cheia do Espírito Santo. Igreja do arrebatamento é uma igreja cheia de graça, é uma igreja cheia de poder, mas graça e poder que não vem apenas de seminários, graça e poder que não vem apenas de livros de filosofia, graça e poder que não vem apenas de conhecimento humano. A igreja é cheia de graça e poder que vem do Espírito Santo que habita na palavra. É por isso que eu particularmente jamais acreditarei em avivamento real à margem da palavra de Deus. Não existe mover genuíno do Espírito Santo a parte daquilo que a Bíblia traça. O que escapa das linhas sagradas é modismo, é emocionalismo, é movimento sem fruto. Mas a igreja do arrebatamento que está se aproximando é uma igreja que experimenta o real derramar do Espírito Santo. É uma igreja que experimenta o real derramar através da palavra, através da palavra, através da palavra, através da palavra. Cheio do Espírito Santo. Não pode ser uma palavra retórica.
A igreja precisa ser cheia da graça. A igreja do arrebatamento é uma igreja que não é dogmática, não, mas é uma igreja que ama os dons espirituais, é uma igreja que ama a pregação da palavra, é uma igreja que ama sentir a glória do céu. Levanta a mão comigo assim, deixe-me ver. Ei, igreja do arrebatamento, só por 30 segundos, eleve a Deus agora aquela adoração, para mostrar para o céu e também para o inferno que a igreja está marchando, que a igreja está marchando e que nós estamos indo para a pátria celestial. Aleluia, aleluia. Adore a Ele por um minuto. Levante a sua mão para o céu em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu em nome de Jesus e clame a Ele, diga: Senhor, eu quero ser cheio. Não permita que eu seja vazio. Não permita que eu perca a essência. Não permita que eu perca a minha identidade. Não permita que eu perca a minha marca. Enche-me com tua graça. Enche-me com teu Espírito. Vai, adore a Ele nessa manhã. Adore a Ele nessa manhã. Vai, enche essa igreja. Encha o templo central. Adore ao Senhor. Aleluia. Deus está trabalhando em corações aqui nessa manhã. Deus está tocando em pessoas pela internet. Deus está levantando uma geração que tem uma vida pautada em santidade e cheia do Espírito Santo. Deus está levantando um exército cheio da graça e do poder de Deus. Desculpa, eu vou falar. Deus está levantando uma geração que não vem para o Maduque para varoar, mas que vem aqui para buscar a presença de Deus, para buscar o derramar do poder, para beber da fonte. Deus está contando com essa geração. Conversa é essa? Conversa é essa? Aleluia, não é popular. Gente, há uma atmosfera aqui nessa manhã. Há uma graça aqui neste lugar. Só quem tem espírito aberto para receber, onde quer que você esteja agora, seja tocado pelo poder de Deus. Meu Deus, que autoridade é essa, Pai? Seja cheio agora. Cheio, 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 cheio. Ainda tem uma característica que eu preciso falar. Ainda tem uma para você almoçar. Tem só mais uma. Meu Deus. Meu Deus. Meus irmãos, se prepare para o que Deus fazer aqui nessa manhã. Porque Israel, não coloque seu nome assim não, se arrisca. Está achando que é o que vou fazer, rapaz? Está achando que aí eu não dou conta de nada, não dou conta de nada não. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem faz é a graça do Senhor. Quem é de Israel é da casa, mas o Espírito está sobre mim.
está sobre qualquer outro pregador da palavra de Deus. Jezrael realmente não tem nada para te oferecer, mas eu vim aqui como profeta para trazer algo que não é meu, é de Deus, é maná. É maná, come quem quer, quem não quer morre definhado. Mas a igreja que vai para o arrebatamento está se alimentando, está se alimentando, está se alimentando da palavra, da palavra. Ah, Jesus, oh meu Deus. Derengadarabas soube andarabas, urabaganda soube andarabas. Arabagaza soube andarabas, soube candarás. Escute. Existe uma... Eu preciso terminar. Eu não posso deixar a mensagem completa, mas é o meu último tópico, eu encerro. Existe um termo aqui, interessante. Eu falei que há pouco, Filadélfia e Tessalônica são desafiadas a guardar. São desafiadas a guardar a palavra. Mas existe uma outra passagem da Bíblia que me chama muito a atenção, que é a parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, também usada por Jesus para ilustrar a sua vinda. Eu estou encerrando. Você vai ver que Jesus está caminhando para falar numa alegoria mais uma vez sobre a sua volta na terra. Ele fala que aquelas virgens carregavam, eram divididas em 2 grupos, João Paulo. Você tinha metade delas que guardavam azeite, e outra metade que não se preocupava com azeite. E nós muitas vezes pregamos, jovens, que o azeite aqui é o Espírito Santo. De certa maneira é verdade, porque o Espírito Santo, em várias passagens bíblicas, é associado ao azeite. Entretanto, repare que aquele azeite não era para elas guardarem. O Espírito Santo é guardado dentro de nós. O Espírito Santo é posto dentro de nós. Você é morada do Espírito Santo. Mas o texto diz que aquele azeite, ele seria oferecido ao noivo. Ou seja, na verdade, azeite na parábola aqui, se fala de oferta que seria entregue ao noivo. Uma oferta que seria apresentada para eles. Como assim? Eu explico melhor. O que é que nós oferecemos a Deus para que o Espírito Santo atue em nosso meio? O que é que nós guardamos a Deus para que o Espírito Santo age em nosso meio? O que é que a igreja do arrebatamento faz com que promove a ação do Espírito Santo? A palavra é simples e direta: adoração. Adoração. O azeite que as virgens ofereceriam para o noivo significava, em termos espirituais, adoração oferecida, ofertada ao noivo espiritual que é Jesus. Portanto, além de ser uma igreja que tem uma santidade que incomoda, além de ser uma igreja avivada pela palavra, a igreja do arrebatamento é uma igreja que adora em bom e alto som. Deixe-me lembrar uma coisa para você. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos que certa vez Tiago reúne os outros discípulos em um concílio, pastores. E o que eles estão debatendo? A questão de gentios e judeus. E subitamente Tiago é tomado num espírito de profecia. Tiago recebe um espírito profético e diz assim para os obreiros que estavam ali reunidos: depois disso, Jesus voltará e reedificará o tabernáculo de Davi, que está caído, levantará o tabernáculo das suas ruínas e edificará o tabernáculo. E eu comecei a pensar nesta passagem, porque no tempo de Davi,
não havia templo. No tempo de Davi, não havia estrutura ainda. Você lembra que quem construiu o templo foi Salomão, o seu filho. Davi não construiu. Então lembrei de uma passagem em 2 Samuel, no capítulo de número 6, que narra quando Davi está indo em uma nobre missão. Que nobre missão era essa? Era buscar a Arca da Aliança. Vale a pena lembrar que a Arca da Aliança significava a glória de Deus na terra. A Arca da Aliança tipificava a presença de Deus aqui na superfície da terra, junto com aquele povo. Pois bem, a arca é retornada. Não vou entrar em detalhes da história, para não prolongar aqui esta mensagem. Fato é que Davi busca a arca na casa de Obed-edom, e ele começa a retornar para a arca, com a arca para Jerusalém. Ele começa a retornar para aquele momento. Me chama a atenção, porque eu disse no começo dessa mensagem, que a palavra vinda em grego é parousia, vinda. Mas não é a vinda de qualquer pessoa, irmão, não. Parousia era um termo grego usado quando um rei estava voltando para sua casa. Repito, parousia, arrebatamento, é um termo usado quando um rei está voltando para a sua casa, para a sua residência. Davi pegou a Arca da Aliança e está retornando para Jerusalém. Ele está voltando para a cidade que ele havia estabelecido como capital. Agora pense bem, imagine os preparativos que estavam em Jerusalém, as flâmulas, os instrumentistas, os sacerdotes preparados para este momento, para esta chegada. Davi começa a se aproximar do templo, ou melhor, começa a se aproximar de Jerusalém. E quando ele se aproxima, olhe para mim, Davi toma uma atitude interessantíssima. Diz que Davi começa a tirar as suas vestes. Veja bem, Davi estava em campanha. Se ele estava em campanha, ele estava vestido com as roupas reais. Ele está vestido com as roupas de um rei. Mas quando ele começa a chegar em Jerusalém, o povo se prepara para recepcionar. Davi não queria que o povo se enganasse. Davi não queria que o povo se equivocasse. Então o que é que Davi começa a fazer? Ei, a arca está chegando, o povo está esperando, mas o rei que está chegando não sou eu. O rei que está se aproximando não sou eu. Então Davi começa a tirar as suas vestes reais. Ele começa a tirar a sua coroa, o seu manto, os seus sapatos de rei. E quando ele chega em Jerusalém, ele diz: eu sou rei, mas quem acabou de chegar foi quem é maior do que eu, foi o rei dos reis. Então a Bíblia diz que Davi começa a adorar, porque a vinda do Senhor é precedida de adoração. Davi começa a adorar. O termo bíblico é: Davi começa a dançar, e Davi começa a sapatear em torno da arca. Mas para variar, sempre tem alguém que critica, Anderson. Sempre tem alguém que diz: olha lá, parece um doido, pulando esse tanto, gritando esse tanto, falando em línguas estranhas, é maluco. A mulher de Davi começa a criticá-lo, mas Davi não dá moral. Ele continua a dançar, ele continua a sapatear, ele continua a pular. Eu vou dizer: ei, igreja do arrebatamento, vão tentar calar
vocês vão tentar colocar mordaça, para com isso, vai borrar sua maquiagem, vai amarrotar o seu vestido, vai desfazer o penteado, vai ficar ruim na fita com o crush, vai dizer que você é maluco. Não dê moral. Ei, o Maduque, igreja do arrebatamento, se Jesus está voltando, é hora de fazer barulho, é hora de adorar, é hora de adorar, de dançar, de sapatear, de prostrar. Não importa o que estão dizendo, o rei está voltando e eu vou dar lugar, eu vou quebrar protocolo, eu vou dar lugar. Ai, faz barulho para ele ouvir aí nessa noite, nessa manhã. Faz barulho de adoração, faça barulho de louvor. Jesus está voltando, o rei está voltando. Dá licença, eu vou finalizar com uma imaginação minha aqui fértil. Fecha aqui. Imagina a igreja adorando, os jovens aqui na frente adorando, cantando louvores a Deus. De repente, uma trombeta soa. Alguém olha e diz: está escutando? Pastor Gerson, você escutou isso aqui? Porque o termo é alarido. Para quem não é crente, alarido é som confuso. O mundo vai escutar, mas vai ser confuso. Mas nós escutaremos a trombeta, alto e claro. Meu Deus. Eu estava sapateando de repente. Cadê o templo central? Eu estava adorando de repente. Cadê o templo central? Cadê o microfone na minha mão? Multidões e multidões de vestes brancas se encontrando com o Senhor, rumo aos céus. Salmo 24 vai ser reescrito. O anjo grita: ei, levantai portais eternos, levantai a vossa cabeça, portas. Para quê? Está chegando o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor. Mas peraí, Davi, tem uma diferença. Dessa vez não está sozinho, dessa vez tem uma multidão. Está lá ele, Anderson, Priscila, Paula, Gerson Marcos, Jezrael, Rafael. Está lá chegando, 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 chegando. Chegou, chegou, chegou. Vai, adora ele. Ragachebi andarai. Você pode ficar em pé comigo, pelo amor de Deus? Você pode ficar em pé comigo? Chegou o arrebatamento. Vem cá, equipe, vem cá, equipe. Regachobi aras. Aleluia. Glória a Deus. Xarabate de queime a sé. Santo é o nome de Jesus, que vive e vela pela sua santa palavra. Vem, Jesus. Meu Deus, não deixe a oração cair, não deixe a oração cessar. O céu vai se abrir e nós seremos arrebatados para sempre com o Senhor nos ares. Adeus dor, adeus morte, adeus problemas, adeus frieza. Vai ser Pentecoste o tempo todo, vai ser glória o tempo todo, vai ser graça. O rei chegou, o rei chegou. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está. Vem, Pai, vem, Jesus, vem, Jesus. A tua igreja clama, a tua igreja pede, a tua igreja adora, a tua igreja adora. Adore, adore, adore.
Escute, eu vou convidar você. Eu não posso ir embora sem fazer isso aqui. Gente, vocês estão sentindo essa graça? Estão sentindo a atmosfera de arrebatamento aqui? Estão sentindo esse poder que está chacoalhando essa igreja? Arrebatamento é a nossa esperança. Ontem foi pregado a cruz. Hoje eu estou dizendo: o arrebatamento é a coroa da cruz. E Deus quer você avivado nessa manhã. Está só começando, tem muito mais festa. Deus está te ensinando a não colocar expectativa em pregador. Deus está te ensinando a não colocar expectativa em cantor. Deus está te ensinando a entender que a palavra é suficiente. Só quem quer ser cheio da graça e do poder de Deus, vem aqui à frente. Mas vem rápido. Enquanto vocês vêm, eu quero fazer uma pergunta, porque eu nunca vou terminar a mensagem sem perguntar isso. Talvez você veio aqui convidado por alguém, do Adolescentes, do MTC, da Maduc em geral. Tem alguém para Jesus aqui nessa manhã? Levanta a mão comigo assim, bem alto para o céu. Faz assim com a mão. Tem alguém para Jesus, aceitando Jesus aqui? Faça assim. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém na galeria, aqui embaixo, na nave da igreja, que quer fazer parte da igreja que será arrebatada? Você veio convidado por alguém, a palavra mexeu com você. Tem alguém? Se tiver alguém, faz assim com a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Me ajuda aí, meus irmãos. Me ajude a adorar, pelo amor de Deus. Me ajude a adorar, pelo amor de Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória a Deus, glória a Deus. Quem tem língua estranha, fale agora em línguas. Profetiza, pula, grita. Deixa Deus te tomar. Olha aí, meu Deus. Olha aí, Jesus. Jovens do arrebatamento. Meu Deus. Meu Deus, irmão, deixa Deus te tomar. Se tiver alguém para Jesus, traga para perto de mim aqui. Se tiver alguém para Jesus, traga perto de mim. Se prepare. Meu Deus, que manhã gloriosa. Isso, pode vir. Tem espaço, pode vir. Olha que coisa maravilhosa. Tem jovem ajoelhado. Tem jovem profetizando aqui, gente. Tem jovem abraçado com o outro. Isso, vai. Meu Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando, Maduc. Jesus está voltando. Olha lá. Olha lá, olha lá. Quem já preparou? Quem já colocou? Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Estou só te
Papai encheu aqui, gente. Transborde agora, Pai, enche. Papai, enche. Papai, enche. Enche os teus servos agora. Enche. Enche, Senhor. Coloque azeite nas lamparinas agora. Meu Deus. Jesus do céu. Aleluia. Isso, adore. Estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Meu Deus. Tem uma juventude de joelhos aqui na frente. Eu já Tem jovens sendo renovados na galeria, no fundo da igreja, no meio da nave. Seja cheio. Vai. Adore a Ele. Adore. Só quem vai cantar. Só quem vai dançar. Olha lá. Olha lá. Deus está enchendo vidas aqui. Meu Deus. as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem e vamos dançar. Meu Deus. Tira o pé do chão para adorar. Tira o pé do chão para adorar. Tem fogo Meu Deus. olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a tua casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo Meu Deus. nos olhos, Tem fogo. eu não Tem fogo. Tem fogo. Lá no meio. Aqui na frente. Tem fogo. Tem fogo. Olha lá. Olha lá. Meu noivo Tem gente batizada com o Espírito Santo. Deus está batizando. Deus está batizando essa manhã. pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, Levantaremos chebiarás. era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, Pode morar aqui.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao mover do Espírito Santo aqui nesta manhã. Aproveita, jovem, este momento. Oh, aleluia, esta oportunidade de Deus para nós. Neste dia, nesta manhã, estamos vivendo este momento de comunhão, de intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem vários jovens que estão aí abraçados com a mão no ombro. Agora, vira uma para outra, um para o outro e dai aquele abraço mesmo assim, cordial, aquele abraço espiritual mesmo. Oh, aleluia. Fale alguma coisa para este jovem. Fale uma palavra profética para esta jovem. Fale uma palavra profética para este jovem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui na frente, aí atrás também, lá na galeria. Fale uma palavra profética aí. Glória a Deus para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Profetiza algo na vida deste jovem, na vida deste filho, na vida do pai, da mãe. Oh, Deus tem algo extraordinário para a sua vida, para nós continuarmos caminhando. Oh, aleluia, esperando a volta de Jesus. Glória a Deus. Agora levante uma de suas mãos e diga comigo: Deus, bem forte, Deus, mais forte, Deus, bendito seja o teu nome, louvo o teu nome, nesta manhã, por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Continua, Senhor, pois me rendo a Ti, uma vez mais, na Tua presença, e que a Tua glória, seja manifestada, sempre, em nossas vidas. Assim peço, continua conosco, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Uma salva de palmas para Jesus, bem forte, mais forte ainda. Oh, aleluia! A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o nosso louvor. Aleluia! Diga comigo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco, hoje e sempre, e todos digam amém. Às 18 horas voltaremos aqui, em nome do Senhor Jesus, onde estaremos